Pessoal, tudo bem com vocês? Professora Angélica do lado de cá, você do outro lado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal do Vale Concursos, né? Estamos aqui com destino à sua aprovação. Hoje com um encontro diferente aqui, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como gabaritar português começando do zero. É isso mesmo, tá? A ideia aqui é que você que está me assistindo aí do outro lado, que se encontra aqui no canal do Vale Concurso comigo neste exato momento, entenda do zero como você vai conseguir gabaritar questões da sua prova, tá? Então, o que acontece? Esse encontro nosso aqui no canal do Vale Concurso é tão importante também para você que às vezes está aí, não faz concurso público porque sua maior dificuldade é a língua portuguesa. E aí você fica assim, meu Deus do céu, mas por onde eu vou começar? Vai vir um edital ali e o que eu vou fazer com aquele tanto de coisa que vem escrito ali no edital, né? Pois é, então nós precisamos nos orientar, né? Daquele negócio assim, se orienta, né? Pois é, então nós precisamos nos orientarmos aqui para que a gente consiga, né, fazer esse tour pela língua portuguesa de forma bem precisa, bem bacana e atingir, sim, a nossa aprovação, tá? A gente sabe que é com muita dedicação, com muito esforço, não é assim? Contudo, muito, né? Para a gente poder ter disciplina, constância e, claro, conseguir aí a tão sonhada aprovação, independente do concurso público que nós fizermos, beleza? Então, vamos entender um pouquinho de português, né? Aí, começando do zero, o que você precisa estudar primeiro? Nós vamos entender a sequência lógica e básica do conteúdo de língua portuguesa, tá? Para a gente poder ficar bacana. Tem muita coisa para a gente comentar aqui e eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para você, quanto para tantos outros alunos, né, que já foram aprovados em concursos públicos, graças a Deus, estudando comigo, conteúdo de língua portuguesa, aqui no Vale Concurso, beleza? Então, já vou iniciar aqui te pedindo, né, para deixar seu like, deixar seu comentário, né, se o conteúdo foi muito bacana. Espero que sim, viu? Pois é, tá? E é isso, viu? Não deixe de inscrever no nosso canal, tá? Inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, para você poder ficar ligado tudo que rola aqui todo dia, né? Com destino aí a sua aprovação, a sua mudança de vida, beleza? Então, vamos lá. Olha só. O que a prof trouxe no primeiro momento para você que vai começar português aí, vai começar do zero a se preparar para ser bem-sucedido, bem-sucedida aí, em razão da disciplina de língua portuguesa. Eu trouxe o primeiro contexto como ortografia. Olha aí, né? O primeiro contexto básico. Ah, professora, eu tenho que começar a estudar português. Por onde eu vou? Por onde eu começo? Ortografia. Sabemos eu e você que este assunto está em toda prova de concurso público, tá? Eu vou dizer para você assim, eu não vou falar toda, às vezes eu falo toda, mas é assim, vou falar a real, tá mais que DNA, tá? É mais que 100% em prova, porque todo edital a gente vê aí ortografia, né? E assim como outros itens também. Eu ia falar que a gente vê em praticamente todos, mas não, é todos. Todos os editais trazem um assunto, traz aí o assunto, né? Ortografia. Então, por que que você vai começar por ele? Porque, primeira coisa, se o seu concurso público traz redação, você tem que dominar a ortografia. Como que você vai escrever errado na redação? Não tem jeito. Como é que você vai fazer uma redação onde um quesito de avaliação da redação é a ortografia, né? E tem redação ainda que fala assim, ó, são tantos pontos a cada erro. Ah, tem redações que falam assim, é ponto corrido, ou seja, você errou 10 palavras e 10 pontos que você perdeu, entende? A letra legível também entra no campo ortográfico. Então, não é somente para as questões da sua prova, mas também para o critério redação. A ortografia tem que ser vista como ponto de partida no estudo da língua portuguesa. Beleza? Então, até rimou, né? Portuguesa, beleza? Então, vamos lá. Dentro desse cenário ortográfico, você precisa ver muitas coisas. Você visualiza aqui quando você está estudando tranquilo, né? Devagar, com uma gramática aleatória, o que você vai ver? Você vai ver várias coisas. Ah, como que você escreve com H, ou com NH, ou com LH, ou como você escreve com RR, ou com um R só.
Quais são as palavras que você escreve, né? Com XC cedilha, né? Ou SC cedilha. Vamos lá ver o que acontece. Ah, se tem palavra aí que eu escrevo com, como é que eu posso dizer? Tem tanta coisa, né? Escrevo com G ou com J, olha só. Isso tudo está no quesito, né? Na ideia da ortografia. Isso tudo está dentro dessa planície ortográfica que você precisa estudar, entendeu? Só que aí você está com calma, em casa, estudando palavras, ok, né? Beleza. Agora, quando você se volta mais objetivo para o concurso público e você sabe que o seu ponto de partida tem que ser ortografia, o que você vai priorizar aqui? Basicamente, você vai ver, né? Dentro do cenário ortográfico, você vê aí, olha, a definição. O que é a ortografia? Né? Você vai ver a definição ortografia. O que é ortografia? Você entende o cenário ortográfico, né? Porque ela trata da escrita correta das palavras. Por isso que você tem que entender a importância de se começar por ela, né? Para entender ali bonitinho, para saber que a sua letra precisa ser legível, para saber várias coisas que acontecem aqui, né? Ok. O uso do hífen é outra coisa que você vê de extrema importância para sua prova. E está no cenário ortográfico. Como é que eu vou usar o hífen, né? Está no cenário ortográfico isso. Beleza, então tem lá o uso do hífen, que é de grande importância para você, tá? Tem também aí, olha, o uso dos porquês. Porquê ou porquê que gosta de cair em prova, viu? Desde quando eu entendo por gente, porque é assunto de prova de concurso público, quando se cobra, né, o basicão aí, quando se cobra o quesito ortografia no edital, tá? Então, você vai entender também o uso dos porquês, entende também pronúncia, não só pronúncia, né, mas pronúncia e escrita correta das palavras, porque quando você vê o que se escreve com hífen ou que não escreve com hífen, você está aprendendo a escrever ali, ortografia. Quando você entende quais são os porquês que você vai usar, entra na pronúncia e na escrita correta das palavras. Tá vendo? Beleza. Aí você tem aqui também, nesse quesito ortografia, o quê? Palavras parônimas e homônimas. Você também conhece aqui as palavras que têm significados diferentes, as mais cobradas em provas, que têm significado diferente. Você conhece aqui ou relembra as que têm significados iguais. Significados não, escrita ou pronúncia é igual, né? Significado não, mas escrita e pronúncia é igual, que é o que acontece aqui, ou só escrita é igual ou só pronúncia é igual. O que acontece aqui com as palavras homônimas. Então, o ponto básico é esse. Ortografia, porque eu preciso saber escrever bem, eu preciso entender na objetividade para as questões da minha prova, eu preciso saber pelo menos isso dentro desse campo do ortográfico, né, do campo da ortografia, uso do hífen, uso dos porquês, pronúncia e escrita correta, né, a diferença entre palavras parônimas e homônimas, isso tudo eu preciso saber. Então, no nosso rol como gabaritar, eu vou puxar como ponto 1. Esse é o primeiro ponto para mim, beleza? Pois é, então, uma vez concluído esse cenário ortografia, eu vou passar para outro cenário agora. Olha só, eu passo para o cenário da fonologia. Por que agora eu vou para o cenário do cenário fonológico? Por quê? Porque é o seguinte, você estudou ortografia porque precisa dela para escrever. Então, você fechou ali o ciclo ortografia? Fechei. Toda vez que você for anotar as coisas a partir de então nos seus materiais de apoio, você vai estar trabalhando ortografia, não é isso? Beleza. Aí você parte agora aqui para quê? Para o campo da fonologia. Aqui na fonologia, por que eu coloquei ele como o segundo contexto, né? Do início ali, vamos dizer assim, do Homo sapiens para cá, é a segunda coisa que você precisa entender, né? Por que a fonologia? Fonética e fonologia, sabe por quê? Porque aqui, olha o que você estuda. Você estuda aqui a classificação dos fonemas. Tá vendo? Ah, professora, mas eu já vi ortografia. Aham, mas agora você vai entender a palavra até chegar lá no campo da morfologia. Então, o que você vai fazer? Ah, você vai pegar ali, você vai entender o que são fonemas, né? Ah, toda vogal, semivogal e consoante, que eu entendo dentro do alfabeto, eu conheço como fonemas. Então, você vai conhecer os fonemas, porque tem gente que vai para uma prova, não sabe nem o que é fonema. Ah,
veio isso cobrando no meu edital. Tá, tudo bem, não veio. Mas o que que acontece? Se você quer gabaritar português começando do zero, você tem que seguir essa linha, né? Essa linha de raciocínio, essa linha de conteúdo, tá? Para que você consiga ser bem-sucedido. Porque às vezes você chega lá na frente numa classe gramatical, você não sabe que aquela classe gramatical ali tem como radical tal coisa, como tal parte ali o radical. Ah, tá, mas eu não estudei radical, não, mãe. Pois é, você não estudou radical porque você não viu o conteúdo de fonologia. Então, para que você chegue lá na frente e obtenha sucesso lá na frente, você precisa voltar aqui, no ponto 2, que é o quê? O ponto da fonética e fonologia. Porque a fonética e fonologia é a parte da gramática que estuda os sons da fala. Tá vendo? Pois é, fala e escrita, viu? Não é à toa que esse assunto bem estudado, entende-se que há um campo gigantesco de pegadinhas de prova com relação a este assunto, tá? Quando ele é cobrado em provas de concurso público, beleza? Ok. Aí é o seguinte, depois que você viu fonemas, você vai ver coisas básicas, como encontro vocálico, olha só, né? Hiato, ditongo, tritongo, né? Assim, pois é, você vai voltar no terceiro ano do ensino fundamental, mas você vai ser bem sucedido nos seus estudos. Você vai relembrar sobre o dígrafo. Nossa, a professora já está falando aqui. Eu tenho certeza que eu estou falando aí, você deve estar assim. Nossa, mas quando que eu estudei dígrafo? Misericórdia, né? Em que época escolar que eu estudei dígrafo? No terceiro ano do ensino fundamental. Mais precisamente, se você for da época dos quarentão aí, você já vai ter estudado isso na segunda série, né? Porque não era nem ano escolar ainda, era série, a segunda série do ensino fundamental. Tá vendo? Pois é. Aí você vai ver dígrafo, você vai relembrar encontro consonantal. Olha as coisas que você vai relembrar, tá vendo? Vai entender todo esse campo fonológico, as particularidades que existem aqui dentro, para você poder, enfim, depois chegar lá na sílaba, entender a classificação da palavrinha quanto ao número de sílaba, a classificação da palavra quanto à sílaba tônica, sabe? Isso tudo é cenário de prova. Às vezes você pode olhar para mim aí, até rir, dando gargalhada aí do outro lado, né? Aqui no canal do Vale Concurso. Pois é, mas isso tudo é cenário de prova. E você que é veterano em concursos públicos aí, você sabe muito bem o que eu tô falando. A não ser que você seja um marinheiro de primeira viagem, né? Uma marinheira aí que se encontra do outro lado, né? Inclusive, muito prazer, tá? Você que se encontra aqui no canal do Vale Concurso, a primeira vez que você está me vendo, muito prazer aí, viu? Professora Angélica de língua portuguesa, assim como as outras, né? Professoras que vêm aqui no canal. Também sou professora de língua portuguesa aí, graças a Deus, com a equipe do Vale Concurso aí, desde quando o Vale Concurso foi lançado aí, a empresa Vale Concurso começou a acontecer. Então, eu digo para você com precisão, porque são quase 20 anos de profissão já, né, de preparatório para concurso público, eu digo para você com precisão que este assunto tem que ser um dos primeiros assuntos a ser estudado, entendeu? Para que você consiga gabaritar, né, os outros cenários de língua portuguesa, tá? Porque se te pede lá, você está diante de ou marca alternativa, suponhamos que a questão da prova coloca assim, marca alternativa que contém um substantivo, né, ali, e que nesse substantivo aconteça um encontro consonantal. Tá, você sabe o que é substantivo, mas você não lembra o que é encontro consonantal? A assinale alternativa que possui uma palavra sendo adjetivo e que contenha um dígrafo. Você sabe o que é dígrafo? Aí dança, né? Aí dança na prova. Então, é muito importante seguir essa linha, tá? Então, como segundo ponto aí, a prof trouxe para você o quê? É o quesito fonética e fonologia. Porque a partir daqui, a gente vai ver um outro item, tá? A partir daqui, nós vamos visualizar um outro item agora. Agora, olha aí. Agora, olha só, então. A gente está agora no cenário pontuação. Olha aí. Saímos da fonologia e viemos para o cenário pontuação. Por quê? Nessa linha cronológica, pontuação também é um ponto muito importante. Olha aí, tá vendo? E aí, o que que vai acontecer? Você visualizou a ortografia, né? Que é o ponto básico ali do português do zero. Você vai para a fonologia, os aspectos fonológicos, e aí você dá uma pausa na pontuação, porque como você vai entender outras classes gramaticais? Geralmente as pessoas não fazem isso, tá? Geralmente o povo vai assim, ó. Primeiro eu vou ver a morfologia toda,
depois eu vejo a análise sintática toda, depois eu pego esses pontos avulsos. Não, mas se você pensar friamente, se você que é concurseiro, que quer ser bem-sucedido e pensar friamente, como que você vai ver uma morfologia toda sem ver pontuação? Por que eu falo isso para você? Porque tem uma regra lá na conjunção que fala com você o seguinte, que você deve usar obrigatoriamente, né, aquela determinada conjunção ali, por exemplo, as coordenativas adversativas. Elas devem ali, quando elas acontecem no meio, vou citar uma regra, quando elas acontecem no meio de um contexto, antes dessas conjunções ali, tem que acontecer o uso da vírgula. E aí? Aí você está lá estudando conjunção, você fala assim, aí você vê a regra lá na conjunção adversativa, na coordenativa adversativa, você visualiza a regra e fala assim, ixi, mas será que esse negócio tá certo mesmo? Eu tenho que colocar uma vírgula aqui? O que que é vírgula, hein? Aí, o que que é vírgula, hein? Olha só, pensa desse jeito. Nossa, Deus, tá falando aqui dos dois, mas o que que é dois pontos mesmo? Qual que é a função dos dois pontos mesmo? Será que tá certo esse negócio aqui? Pois é. Então, antes de chegar nas classes gramaticais, né, nas classes morfológicas, passa-se num terceiro momento pelo quesito pontuação, pelo item pontuação. E aqui eu digo para você, um bate-papo bem legal, uma coisa bem bacana que a gente está fazendo aqui, é o seguinte, é entender todos os sinais de pontuação. Você precisa entender todos os sinais de pontuação. Não é à toa que quando você adquire qualquer preparatório do Vale Concurso, a professora trata com você de todos os sinais. Por quê? Porque você precisa entender desses sinais de pontuação, saber aplicar todas as regras, porque também faz parte do seu cenário aí de estudo, né? Pontuação e ortografia aqui está em todas as provas de concursos públicos também. Fonologia nem tanto. Não digo que fonética e fonologia está em todas as provas, não está em todas as provas. Agora, ortografia e esse terceiro ponto, né, que é a pontuação, também acontece em todos. Ortografia e pontuação em todos os cenários de prova. Em todos os cenários de prova. Tá vendo como é que é? Pois é. E aí, no básico do básico, né? Tem que entender todos os sinais de pontuação, tem que associar tudo direitinho ali, principalmente porque eu coloquei aqui pegadinhas de prova. Pensa em um assunto que possui grandes pegadinhas de prova. Então, tem que estar com ele já desde início de estudo, a mente, entendeu? Na mente. Tem que estar ali fritando na mente ali para poder associar direitinho. Entende? Pois é. Porque aí o que você vai fazer? Você vai compreender todos os sinais, todas as pegadinhas de prova, né? Que diz, igual, por exemplo, eu posso substituir um ponto e vírgula, um ponto e vírgula por um ponto final sem haver perda de sentido. Eu posso substituir, né, vírgulas por travessões sem haver perda de sentido. Eu posso modificar um pouco o sistema e colocar ali, substituir vírgulas por dois pontos e modificando um pouco o sentido, o contexto ali, mas não vai perder o sentido. Então, eu preciso entender disso, até para eu continuar o meu estudo, depois as minhas anotações, escrevendo e pontuando corretamente, assim também para a redação da minha prova. Ortografia e pontuação são critérios de análise de pontuação em questão de redação de provas de concursos públicos, tá? Então, aí, vamos entender direitinho como é que funciona. Não é assim? Beleza. Passamos pela pontuação agora, que é o nosso terceiro tópico, né? Puxando do zero aí. Onde nós vamos cair? O que nós vamos estudar, então, agora? Que eu já sei que eu tenho que começar pela ortografia. Se o meu edital trouxe fonologia, eu tenho que ir na fonologia. Passo pela pontuação e agora? Eu vou cair onde? Eu vou cair na estrutura e formação das palavras. Tá vendo? Se o edital trouxe estrutura e formação das palavras, eu preciso buscar esse item agora, tá? Por que eu vou buscar esse item agora? Pelo seguinte, porque antes de estudar qualquer classe gramatical, que é o próximo item que nós vamos visualizar, eu tenho que saber ali, de acordo com a formação da palavra, né? Todas as estruturas que ela possui. Como é que eu vou estudar um substantivo de uma vez sem eu entender ali que a palavra possui radical, prefixo, sufixo, né? Entender a estrutura da palavra. Eu já sei que eu estou diante de um substantivo, mas eu não sei quais são as estruturas que aquela palavra, que é um substantivo, tem. Tá vendo? Então, eu vou saber o que é substantivo, eu vou lembrar de flexões, mas eu não vou saber
que aquele substantivo ali tem um radical, tem um prefixo, ou tem um sufixo, ou tem os dois, ou tem uma vogal temática e um radical, tá vendo? Então, eu tenho que saber as estruturas de uma palavra primeiro, para depois, enfim, eu chegar no cenário classes gramaticais. Tá vendo como é que é? Pois é, delícia, né? Eu entendo que você que está do outro lado, juntamente comigo aqui, tem que estar amando isso aqui, porque não é sempre, e eu falo direto, que você já me assistiu aqui no canal do Vale Concursos, né? Em outros itens de prova também, eu sempre falei, quisera eu que quando eu estava estudando, professores me dessem esse direcionamento muito bacana, para que eu conseguisse visualizar português do zero, para que eu conseguisse acertar as questões da minha prova. Porque eu falo o seguinte, ninguém é mãe de NAC, né? Eu, por exemplo, não consigo ser, nem passar perto dela, graças a Deus por isso. Por quê? Porque português tem uma gama de assuntos, né? Português é complexo, sim, para você poder estudar para a prova de concurso público. Tanto é que a gente tenta deixar aqui de forma bem mais tranquila para você sofrer menos, né? Assim? Pois é, calma, dá uma respirada, né? Não surta e vamos lá, vamos continuar. Mas o que acontece? A gente sempre tenta deixar de forma bem ampla, bem objetiva, bem bacana, para que você entenda do assunto. Mas a gente sabe que a gente tem que estudar, né? E tem que entender disso aí. Então, quisera eu que quando eu estava estudando, professores e professores falassem comigo, olha, você vai passar por isso, 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 isso. Você vai fazer isso aqui primeiro, depois você vai estudar isso aqui, depois você vai para cá e vai, até você chegar lá no final, entendeu? Você vai entender direitinho isso aqui, seguindo esse passo aqui. Beleza. Entendeu? Quisera eu, né? Queria não, quisera eu lá atrás ter esse tipo de direcionamento. Então é muito importante, tanto para mim quanto para você, principalmente para você que está do outro lado, né? Você fazer esse direcionamento acontecer, estudar precisamente por esse direcionamento. Então é isso, se o seu edital trouxe ali estrutura e formação das palavras, vá no contexto da formação das palavras. Pega tudo que vem antes. Ah, tá, trouxe estrutura? Então eu vou seguir. Agora eu vou na estrutura, eu vou estudar aqui. A professora Angélica falou que eu tenho que estudar aqui primeiro. Beleza. Aí aqui você vai ver o quê? As palavras de acordo com a formação e a estrutura. Né? O que é uma palavra primitiva? O que é uma palavra derivada? O que é uma palavra composta? De acordo com a estrutura. O que é prefixo, o que é radical, o que é sufixo, o que é uma vogal temática, uma vogal, uma consoante de ligação, não é assim? E você vai entender palavras cognatas, ou seja, você vai entender desse processo minuciosamente, de acordo com a estrutura, né? Quais são as estruturas que uma palavra tem, e a estrutura fixa ou estrutura variável, entender a palavra de acordo com a formação, né? Ah, se é primitiva, se é derivada, se é composta, né? E depois, você vai ver uma coisa muito bacana, que é o que mais é cobrado em questão de prova nesse assunto, que é o quê? Os casos de derivação de uma palavra e os casos de composição. Então, isso aí é o que você mais vai visualizar. Faltou aqui um tio, né? Na derivação aqui, eu engoli um tio aqui, ó. Olha só, tá vendo? Pois é. Então, o que acontece? Os casos de derivação e os casos de composição de uma palavra é o que mais você vai ver. Questão de prova, né? Quando edital traz estrutura e formação das palavras, pode observar, a maior parte das questões tem a ver com isso aqui, ó, derivação e composição de uma palavra. Casos de derivação, casos de composição de uma palavra. E você vai errar para quê? Não vai entender o assunto todo. Aí agora, né, que você viu aqui a formação das palavras, estruturas que as palavras têm, estrutura fixa, estrutura variável, né? Entender os casos de derivação e composição, aí você vai estudar as classes gramaticais, tá vendo? Que o ponto básico da morfologia é entender a estrutura e formação das palavras. Se o seu edital trouxe, você tem que estudar antes das classes gramaticais. Se o seu edital não trouxe, vá direto para as classes, então. Ah, professora, você já está falando aí. Você já falou 5 itens aí, professora. Ah, no meu não veio nem fonologia, no meu não veio nem estrutura e formação das palavras. Disso que você trouxe anteriormente. Então, você vai pegar o que sobrou do que você viu aqui até agora? Ortografia e pontuação. Pega as duas, estuda e cai aqui agora. Porque classes gramaticais, classes de palavras, morfologia está em todo o edital.
assim como ortografia, assim como pontuação. Então, está em todas, tá? É até mais preciso que DNA, entendeu? As classes de palavras estão em todos os concursos públicos. Às vezes não todas, mas ali dentro do cenário delas você vê classes gramaticais em situação de prova. Então, olha só, aqui, entendendo então, né? Morfologia, que é a mesma coisa que classe de palavras, que é a mesma coisa que classes gramaticais, você visualiza toda. Olha quantas classes nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que eu não estou falando nenhuma bobeira aqui. E você que já estudou comigo, e você que já fez preparatório com Vale Concursos, já adquiriu nossos preparatórios online, você sabe muito bem. Não está faltando nenhuma classe gramatical aqui. Todas as 10 classes estão aqui. O que pode acontecer é o seguinte, tá? Como a nossa ideia é gabaritar português, nós precisamos entender também a coisa, né? Entender ali, fazer leitura e compreensão do edital. Tem edital que vem só escrito assim, ó, morfologia. Pronto. Tem edital que vem só escrito assim, ó, classes de palavras. Pronto. Tem edital que vem assim, morfologia, 2 pontos. Ou classe de palavras, 2 pontos. Ou classes gramaticais, 2 pontos. E vem essa carroçada de coisa depois. Você tem que estudar tudo. Independente que veio só o nome morfologia, ou só o nome classe de palavras, ou só o nome classes gramaticais, ou que venha tudo, você tem que estudar tudo. Agora, se no edital apareceu assim, morfologia, 2 pontos, aí vem lá, conjunção, pronome, verbo, você vai estudar as outras classes para quê? Tá vendo? Porque veio morfologia, 2 pontos, e houve a citação, né? Ali à frente, o quê? Das classes que o edital quer. Então, você vai estudar somente as classes que o edital trouxe. Você não vai estudar todas, tá? A gente também precisa aprender a fazer leitura do edital. Tem aluno que às vezes fala assim, professora, lá no edital não tem artigo, no meu edital não veio numeral. Lógico, lá no edital não tem lá, não, professora. No curso não tem essa aula de artigo e numeral, não. Lê o edital, leia o seu edital. Olha se lá no quesito morfologia veio ali pedindo essa classe. Agora, se veio só o nome morfologia, se veio só o nome classe de palavras ou classe de tem que estar tudo no preparatório. Você tem que estudar tudo, entendeu? Vamos aprender a ler edital, né? Ok, então tá tudo bem, beleza. Aí o que acontece aqui? Vamos começar. Olha a ordem. Até aqui a prof trouxe tudo em ordem para você. Olha a ordem de estudos que você tem que seguir. Olha a cronologia. Você vai começar pelo substantivo, depois você vai, vou até voltar para me grifar, ó. Depois você vai no adjetivo pela ordem, tá? Porque nós estamos aqui começando do zero. Então, nós temos que ver pela ordem. Você vai depois no artigo, depois você vai no numeral, e eu vou te explicar por quê, tá? Você vai depois na preposição, enfim na conjunção. Aí você estuda pronome, verbo, depois você vai no advérbio e por fim você vai na interjeição. Ah, professora Angélica, se eu inverter essa ordem, que eu não estudo igual a senhora falou aí, não, porque tem assunto que é muito difícil. Se você inverter a ordem, beleza, né? É uma articulação sua. Vai fazer bem para você? Não vai. Eu já falo com precisão. Se você inverter a ordem, não vai fazer bem para você. E eu vou te explicar por quê. Porque se você pega para estudar primeiro um pronome, dá até graça, né? Mas se você pega primeiro para estudar um pronome, presta atenção. E você vê a complexidade do assunto, você não vai nem querer o substantivo. Você não vai nem querer passar perto do artigo, tá vendo? Se você ir direto no verbo, você vai chorar e o responsável, né? Sua mãe responsável aí por você nem vai ver, entendeu? Então, o que acontece? Você vai surtar antes da hora. Então, é coisa de cada vez. Então, você tem que ter cronologia. Por que eu falo isso? Porque, olha só, o substantivo, no estudo das classes gramaticais, ele é a classe básica, tá? O substantivo tem que ser estudado primeiro e eu vou te explicar por quê, tá? Aqui a gente mata a cobra, mostra ela morta. Por quê? É por questão de, professora, a senhora colocou nessa ordem? Não. É porque lá na análise sintática, quando você estuda o substantivo, lá na sintaxe, substantivo funciona como o núcleo de várias coisas. Aí você vê o quê? O adjetivo, que tem que concordar com o substantivo.
Você vê depois o artigo que também se relaciona em concordância com o substantivo. Você vê o numeral que também se relaciona em concordância com o substantivo. Isso aqui é princípio básico que você está vendo aí de quê? De concordância nominal. E aí? E aí, se você não entender essa questão aqui, na cronologia? Porque o substantivo dá nome, serve como núcleos. O adjetivo qualifica, o artigo determina, o numeral quantifica. Qual classe? O substantivo. Tá vendo como é que tem que ter uma cronologia? Pois é. O que o pronome faz lá na frente? Substitui ou acompanha. Ó, o pronome, ele substitui ou acompanha qual classe? O substantivo. Olha aí. Tá vendo? Então, tem que ter, sim, uma cronologia. Tem, sim, que começar do zero. Tem, sim, que entender para você poder conseguir gabaritar questões de língua portuguesa da sua prova. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Aí tá. Parei no numeral. Agora eu venho aqui, ó. Eu puxo aqui, não puxo pronome, não. Ainda não. Só tô te fazendo entender a razão do pronome. Mas aí eu venho aqui, ó. Eu dou uma pausa e venho na preposição e na conjunção. Por quê? Porque essas duas classes, a preposição com um peso menor e a conjunção com peso maior, são classes que são consideradas conectivos de prova, tá vendo? São classes que têm função de conectivo, elas conectam para que o contexto tenha sentido completo, para que tenha efeito de sentido, algum efeito de sentido, que seja de oposição, que seja de contraste, que seja de causa, que seja de consequência, que seja de finalidade. Enfim, preposição e conjunção tem razão de conexão, tem função conectiva, tá? Então, beleza. Estudou as duas? Beleza, na ordem. Primeiro preposição, porque tem peso menor, depois conjunção, porque tem peso maior. Aí você vem no pronome. Sabendo você que o pronome é a classe que faz o quê? Que determina, que substitui ou acompanha o substantivo que você viu lá em cima, o que você vai fazer? Você vai entender o estudo do pronome. As classificações, colocação pronominal, forma pronominal e assim vai. Aí você tem aqui o verbo. Beleza. O que o verbo tem de relação com as classes anteriores? Nenhuma. Porque o verbo é a classe gramatical que exprime o quê? Ação, estado, fato, fenômeno da natureza. Tá vendo? Vai estudar aqui tempos verbais, vai estudar vozes verbais, formas nominais e assim vai. Vozes verbais, né? E assim, conjugação verbal e assim vai. Beleza. Estudou o verbo? Aí você veio para o advérbio. Por que eu tenho que estudar o advérbio como penúltima coisa, professora? Por quê? Porque o advérbio é a classe gramatical que exprime circunstância. Aí, olha só. Eu vou até colorir de uma outra cor. Exprime circunstância. Olha só. O que acontece com o advérbio? Ó, exprime circunstância de um verbo. Ó, vou colocar em roxo, ó. Olha o que o advérbio faz. Exprime circunstância de um adjetivo, olha a rabisqueira que tem tudo a ver. Olha a rabisqueira com sentido. E exprime, o advérbio exprime a circunstância, uma circunstância de um outro advérbio. Olha só. Então, o advérbio exprime circunstância de um verbo, exprime circunstância de um adjetivo e exprime de um outro advérbio. Um advérbio circunstancia um outro advérbio. Olha aí, tá vendo? Então, você já passou pelo adjetivo, você já passou pelo verbo, estuda o advérbio. Porque você já sabe que ele exprime circunstância de um adjetivo, exprime circunstância de um verbo e de um outro advérbio. Tá vendo? Aí, por fim, você vem numa classe totalmente aleatória, né? Que é aquela classe que tem mais razão sintática do que morfológica, né? Que é a classe da interjeição. Aí você estuda interjeição por último. Tá vendo como é que é? Porque a interjeição, ela é a classe gramatical, ela é estudada por último, porque logo depois dela você estuda análise sintática. Logo depois, né? A gente segue uma sequência. E a gente entende que toda interjeição é considerada uma frase do campo sintático, porque ela exprime um sentido, né? Então, a interjeição é a classe gramatical que trata o quê? Das emoções. São palavras que nós pronunciamos que provocam um efeito de sentido, né? De saudação, de afugentamento, né? De várias coisas, de raiva, né? De susto, de tristeza e assim vai. Se eu assusto com alguma coisa, cruzes, olha só, usei uma palavra que é uma interjeição, tá vendo? Exprimi um estado emotivo meu, assustei com alguma coisa, cruzes, olha aí, tá vendo? E é no campo sintático considerada uma frase.
Tá vendo como é que é? Por isso que você estuda a interjeição por último no campo das classes gramaticais, no campo da morfologia, no campo das classes de palavras. Tá vendo? Beleza. Aí, o que acontece agora? Agora nós vamos para a análise sintática. Olha que delícia, né? Como que você vai fazer aí do zero acontecer a coisa para você poder conseguir gabaritar? Isso aqui é ponto básico. Isso é o básico da língua portuguesa, né? E aí, o que você vai entender no campo sintático? É que nós temos aqui a sintaxe, também conhecida como análise sintática, né? O que você estuda aqui dentro? Na cronologia, seguindo do zero, que aqui você deixou o resto, você entrou num novo cenário da língua portuguesa, que é o cenário sintático, né? Beleza. O que acontece aqui agora? Agora você vai por ordem, tá? Você estuda o período simples, você estuda o período simples, que dentro dele, né, você vê ali os termos da oração, tá? Primeiro você precisa entender o período simples, os termos que acontecem ali dentro, sujeito, predicado, né, que são termos essenciais. Tem os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Tem os termos acessórios, adjunta adverbial, adjunta de nominal, aposto vocativo, tá vendo? Tem que entender esses termos dentro do período simples primeiro, para depois você ir para aqui, ó, para as orações também conhecidas como período composto. Tá vendo? Tem que entender o que é o período simples para depois você pular para o período composto. Porque no período composto, por exemplo, lá nas orações subordinadas substantivas, você vai ter que ter conhecimento prévio dos termos da oração do período simples para você poder conseguir gabaritar uma oração subordinada substantiva dentro do período composto. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí passou pelo período composto, passei, professor, estudou, estudei. Então agora você vê, ó, concordância, tá? Regência e o uso da crase, a ocorrência da crase. E finaliza a análise sintática nesse rol daí da crase, tá? Então você pega essa cronologia para você não perder o negócio, tá? E finaliza na crase. Beleza? Pois é, porque você já estudou regência, você já estudou concordância, você já estudou os termos da oração, você já tá ligado, onde que vai o acento grave, né? Beleza, mete o pau, já estudou ali a morfologia, então você encerrou a análise sintática com o estudo da crase. Beleza? Para ficar bem sucinto aí, tá? Ok. Aí você vai fazer o que agora? Você vai para os demais assuntos, né? Aí você estuda lá no seu edital os demais assuntos, por exemplo, significação das palavras, né? Seguir na ordem, ó. Figuras de linguagem, se acontecer. Ah, não aconteceu não, professor. Beleza. Interpretação de texto está em todas. Tipologia textual está em todas, né? Beleza. Aí você vai estudar esses assuntos, que são assuntos assim, aleatórios, que se você puxar ali depois ou antes, não vai fazer diferença nenhuma, né? Beleza, aí você vai ver uma semântica ou uma significação das palavras, aí você vai ver um tipo de discurso, questões notacionais, aí você visualiza, né? Desembola ali esses demais assuntos da língua portuguesa. Por quê? Porque o peso maior das provas é a acentuação gráfica, aí você estuda isso tudo aqui. Por quê? Porque o peso das provas, tá? Está ali em tudo que a gente viu até o item 6. Até o item 6. E na ortografia, eu nem falei da acentuação gráfica, porque a acentuação gráfica costuma estar contida dentro do cenário ortografia em prova. Olha só. Está contida no cenário ortografia, entendeu? Então, tem que observar isso tudo. Não tem jeito, a gente tem que observar isso tudo aí mesmo. Bem preciso para não errar de jeito nenhum, tá? E aí você estuda os demais assuntos. Tá vendo como é que é? Isso aqui, por que nós fizemos esse roteiro? Por que nós fizemos esse começando do zero para gabaritar português? Porque é muito importante, como eu disse lá no início, né, quando nós iniciamos o nosso encontro aqui no canal do Vale Concurso, eu disse para você o seguinte, é importantíssimo, quisera eu ter um professor, uma professora que me instruísse dessa forma para que eu conseguisse ser bem sucedido nos meus estudos. Porque é o que eu falei lá no início, a gente olha tanta coisa no edital ali de língua portuguesa que a gente fica perdido. E aqui, se você sofre de ansiedade, igual a professora Angélica sofre, aqui, eu ia insultar só de olhar para o edital. Eu já ia insultar, falei, eu não vou fazer esse concurso, não. E tem muita gente que reage assim como eu tô falando agora. Ah, que eu desisto, paguei a inscrição, ou fiz isso aqui, eu falei que eu ia fazer, mas não cheguei a ser mais não. Ah, comprei o curso lá no Vale Concurso, mas não cheguei a ser mais não. Não, para com isso. Vamos organizar o nosso cenário de estudo para que fique muito
bem visível e para que fique claro que a gente consiga ter direcionamento, não é assim? Pois é, porque é assim, primeiro direcionamento, disciplina, e aí a gente desembola o resto da coisa, entendeu? E eu espero que vai dar tudo certo, se Deus quiser, com você, tá? E é isso, né? Espero que tenha sido de grande valia para você, que se encontrou aqui comigo no canal do Vale Concursos, este nosso encontro, onde nós conversamos sobre, né, visualizamos ali do zero o que você precisa como ponto principal, né, e depois aí os outros assuntos, tá? E que você seja bem-sucedido, bem-sucedida em razão de concurso público, beleza? Lembre-se, né, de que o Vale Concursos está com você até a sua aprovação. Então, sempre você vai ver conteúdos muito bacanas como este aqui no canal do Vale Concurso para te auxiliar no que for possível, beleza? Ó, beijo no seu coração, muita água, muito café, viu? Muito tudo combo aí de língua portuguesa para você. É isso, tá? Te espero aqui para outros encontros como esse, né? Se Deus quiser, de grande valia para você, viu? E até mais. Tchau, tchau. Fui.